Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon, um programa que foi sucesso no rádio durante 5 anos, quase 1000 edições, e que agora estamos fazendo aqui através do nosso Instagram, através da live feita pelo meu Instagram pessoal, né? E posteriormente fica postada no Instagram definitivo, no Instagram, não, perdão, no canal do YouTube, que é o canal Papo com Tilé. Papo com Tilé todos conhecem já, graças a Deus, é um programa leve, descontraído, né, que procura focalizar não só o futebol, como era a obrigatoriedade lá nas rádios que eu trabalhei. Diziam que eu tinha cara de futebol e tal, mas aqui eu faço sobre todo e qualquer assunto que eu acho que tenha algum tipo de interesse para a comunidade, né? Para aqueles que nos seguem. E depois de um certo tempo, nós já temos quase um ano fazendo lives, já estamos chegando a 160 e poucas lives. Depois de um certo tempo, eu coloquei aquilo que a gente fez na Rádio Metrópole. Na Tudo FM ainda não era assim, mas na Rádio Metrópole, uns 3 anos e meio, passei por lá, numa segunda passagem, que na primeira foram mais 7 anos, eu fazia às sextas-feiras o que passei a fazer há quase um mês atrás aqui, também nas nossas lives, que é dar espaço ao esporte amador, ao esporte olímpico. Porque há uma grande preocupação de minha parte, e vejo que de outras pessoas também, que têm um pouco de sensibilidade, e isso se piorou com a pandemia, né? É que os outros esportes estão ficando para trás, sem nenhuma divulgação, não se dá mais espaço para nada. Você procura uma página de jornal, que antigamente até você achava meia página sobre esporte amador e meia página sobre esporte profissional, né? Mas hoje você encontra 3, 4, 5 linhas. Então, como é que os outros esportes podem crescer assim, minha gente? Né? Sem espaço, sem mídia. Quando não se divulga, o empresário, o comerciante não quer divulgar, porque não tem uma divulgação maciça, ele vai colocar dinheiro numa coisa que não vai aparecer para ele, né? Então, tudo isso me preocupa um pouco, até pela minha vivência de 44 anos e meio na comunicação, né? Que eu vejo que está indo para um lado que realmente muita gente vai ser prejudicada. Porque se não tem espaço, acaba matando o esporte. Esse esporte não sobrevive, né? E nós temos procurado, através do meu querido amigo produtor das sextas-feiras, Silvio José Marques, trazer temas de esportes amadores e olímpicos, né? Nem todos são olímpicos, alguns são. Então, por isso que eu digo esportes amadores e ou olímpicos, né? E hoje nós vamos focalizar o rugby. Eu tenho aqui ao meu lado, está aqui comigo, a meu convite, Diego Hamilton Reis, que é o presidente da Federação de Rugby da Bahia, né? Vamos saber como é que esse esporte funciona aqui no nosso estado. Porque, como eu já disse, até eu mesmo querendo trazer aqui para dar o espaço, eu mesmo não sei, não tenho maiores conhecimentos a respeito de como esses outros esportes estão funcionando, ainda mais agora em época de pandemia. Se já não tinha um espaço antes, com a pandemia deve estar muito pior. Mas, Diego, eu gostaria que você primeiro se apresentasse. Se eu fizer uma pergunta a você, quem é Diego Hamilton Reis? Como é que você me responde? Boa noite, Diego. Boa noite, Tilé. Antes de mais nada, dizer que você tem uma legião de fãs aí, quando a gente começou a divulgar essa nossa live, muita gente falando da sua história, na comunicação, e fico muito feliz, muito honrado de receber seu convite e da todo o seu equipe. Diego Hamilton Reis, tenho 35 anos, tenho graduação, sou formado em administração, em educação física, portanto tenho 2 graduações, já trabalhei em algumas empresas, hoje estou no ramo de alimentos e bebidas, então eu faço rugby por paixão, mas querendo levar o rugby para um próximo nível. Hoje o rugby na Bahia e no Brasil também ele é jogado de forma amadora, mas já existe um caminho para o semiprofissionalismo e logo depois o profissionalismo. Moro em Porto Seguro, né? Eu estou falando agora de Porto Seguro, estou aqui no centro de Porto Seguro, mas sou de Teixeira de Freitas também, 2 cidades aqui do extremo sul da Bahia. Pratico o esporte desde criança. O rugby é meu 6º esporte, né? Então eu já fui atleta de natação. Quando eu falo já pratiquei no nível de competição, ou estadual ou regional. O pessoal de Chile também tem aquele que pratica por prazer, só por lazer, né? Na brincadeira e tudo. Eu
já fiz isso muito, mas gosto mais de praticar na forma mais séria, vamos dizer assim. Então, já fui atleta de natação, basquete, handebol, futsal, futebol. No handebol foi onde eu tive mais destaque, foi onde eu mais me aprofundei. E foi também onde eu percebi que era o momento de mudar, porque, como você já falou antes, o esporte amador ele carece de muita coisa, mas muita coisa. Talvez uma das principais coisas é a falta de conhecimento das pessoas que não praticam esporte. Quantas vezes a gente foi ridicularizado, já deram risada de mim por estar praticando um esporte que é jogado com as mãos. E olha que o handebol é jogado no Brasil todo. Então você imagina qual foi a dificuldade quando a gente foi para o rugby. Só que o rugby me atraiu por uma série de fatores, principalmente fatores extracampo, né? Respeito ao adversário, respeito ao árbitro, disciplina, enfim, solidariedade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. E por uma coisa muito interessante também, que o rugby é um esporte, para mim, desafiador. E eu que vim do handebol, vi uma certa similaridade. Então, eu falei, dá para eu fazer essa transição, né? Que é uma transição difícil, você sair de um esporte de quadra para ir para um esporte de campo. Mas aconteceu e, graças a Deus, hoje existe uma família do rugby aqui em Porto Seguro, que eu queria já dar meus primeiros abraços, né, e considerações, o pessoal que está aí na live aqui assistindo a gente. E também mandar um grande abraço para a comunidade do rugby baiano, que o rugby na Bahia ele se espalhou de uma forma, Tilé, que se fosse combinado não dava certo, porque para cada um uma parte da Bahia. Tem a gente aqui no sul, tem o pessoal de Adustina lá no norte, no nordeste da Bahia, lá no semiárido, tem o pessoal da região metropolitana, em Salvador e cidades próximas, tem o pessoal lá no sudoeste baiano, lá em Vitória da Conquista, tem gente lá no centro-norte baiano, em Senhor do Bonfim, lá em Barreiras, ou seja, está tudo distante, né, para tornar o desafio maior. Mas, mesmo assim, esse esporte tem crescido muito na Bahia e tem uma história fantástica, Tilé. Começou aí em Salvador, começou numa praia, se não me engano, Praia da Paciência. Se não começou na Praia da Paciência, se notabilizou na Praia da Paciência. E com estrangeiros e o pessoal ali, principalmente do Alto de Ondina, o pessoal ali próximo ali do Rio Vermelho. E o rugby chegou num ponto na Bahia que chegou a jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso pouca gente sabe. Isso foi em 2008. Tá? Então o rugby começa em 2006 e ele tem uma ascensão, vamos dizer assim, meteórica. Em 2, 3 anos já estava jogando a primeira divisão nacional, que é um feito, assim, um crescimento muito rápido. Isso nunca aconteceu. Vale até um estudo de caso. E como tudo que cresce rápido, também cresce de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais voltada para um lado, e o lado do desenvolvimento, o lado de categorias de base, o lado de rugby nas escolas, que hoje é o grande trabalho da federação hoje. Esse lado ficou um pouquinho para trás, né? E a federação, nos últimos anos, tem retomado esse caminho, mas tentando equilibrar, porque as competições é que fazem o esporte se manter vivo. Então, a gente joga, vamos dizer assim, ao mesmo tempo com o alto rendimento, mesmo no nível amador, e com o desenvolvimento, que é o rugby nas escolas, o rugby levado a professores de educação física, o rugby adaptado a espaços pequenos, a piso duro. Então, a gente retira uma série de regras do rugby que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão para levar para a escola. Isso tem tido um grande sucesso, uma grande adesão, principalmente por aquilo que eu falei no começo, Tilé, que me atraiu muito no rugby, o respeito. Por exemplo, no rugby não se pode falar palavrão, no rugby se respeita a decisão do árbitro, só o capitão pode falar com o árbitro. Tem uma série de nuances, pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar, acha que não tem muito a ver, mas tem muito, faz toda a diferença e é muito mais do que um esporte. E hoje eu estou aqui muito mais para falar do estilo que é ser um jogador de rugby ou viver o rugby, do que falar que o rugby é bom por isso, aquilo, que é o melhor esporte. E é mais para falar do estilo do rugby, como é que é o rugby, como é que é a cultura do rugby. Às vezes é uma coisa que choca um pouco com o brasileiro, a gente não está acostumado, porque tem uma cultura muito ligada ao futebol. Mas é um desafio também, tem muita galera do futebol que adora rugby, que apoia rugby, que acha interessante, que cede o espaço, que cria parceria, né? E isso é legal, você vê o futebol, que é o, vamos dizer assim, o bambambam do Brasil, dá a mão para um esporte. Isso tem acontecido aqui, pelo menos aqui na Bahia tem acontecido, e a gente fica muito feliz com isso. Uhum.
E com a pandemia parou tudo também no esporte? Parou. Parou? Parou tudo porque a parte, principalmente dos decretos municipais e estaduais, fala muito em esporte amador, proibição de esporte amador. Se a gente para pelo lado de movimento, né, competitivo, de juntar pessoas e técnicas e competições, a gente aproveitou esse momento, Tilé, para fazer uma série de capacitações online em várias esferas do rugby, seja ela a esfera da arbitragem, a esfera do treinamento, que a gente chama de coaching, a esfera de gestão de clubes, né, porque o rugby também é baseado em clubes, e a esfera de pensamento estratégico, né, aí mais ligada à federação, ou seja... Pode ir falando. Então a gente aproveitou, Tilé, para não ficar parado. É claro que no começo a gente ficou meio assim, tivemos que adiar competições, com uma série enfim, a gente perdeu talvez um pouquinho da nossa geração de novos jogadores, a gente tinha competições juvenis que os atletas acabaram não competindo, e a gente não sabe se quando voltar tudo ao normal, aqueles mesmos que lá em 2020, começo de 2020, queriam jogar, se no final agora, no meio de 2021 ou em 2022, se eles ainda querem jogar. Porque a vida muda, né? Alguns entram na fase adulta, assumem algumas obrigações, principalmente de estudo ou de trabalho, e enfim, muita coisa aconteceu, e a gente vai ter que retomar muita coisa, não do zero, mas vamos retomar, e a gente tem enfrentado dessa forma. Aproveitar e passar uma informação para a comunidade do rugby baiano. Na semana que vem, lá, logo no começo de abril, assim que passar o feriado, a federação já entra com um ciclo de 5 grandes temas, onde nós iremos capacitar novamente, já agora preparando para a retomada, que a gente acredita que aconteça no meio do segundo semestre, de uma forma bem otimista que a gente tem, né? E alertar aí a comunidade do rugby baiano que a gente vai voltar com tudo, com especialistas, nos preparando para essa retomada que a gente quer que seja melhor do que o que estava acontecendo. A federação já enfrentava algumas dificuldades antes da pandemia com relação a tudo aquilo que eu coloquei no início? Ou você consegue ter patrocínios, você consegue, pelo menos aí em Porto Seguro, o empresariado participa, colabora? Como é que é no dia a dia ser presidente da federação? Você... Olha, primeiro que ser um presidente da federação não é uma coisa que a gente escolhe, né? Foi uma coisa que aconteceu. A gente tinha um excelente presidente, que era um português, o Manuel Cabral, queria até mandar um abraço para ele. Ele está num restaurante dele, não sei se ele está conseguindo ver a gente. E ele organizou a federação de uma forma Cabral. Que talvez... Manuel Cabral, exatamente. Mas eu não sei se... Já entrevistou ele. Então... Tá vendo? Você já entrevistou ele, eu acho que foi em 2018. Isso. Você entrevistou ele, foi aí nos estúdios. Exatamente. Da Metrópole. Foi o seguinte, que ele ligou, o Silvio marcou com ele a entrevista foi agendada, tudo direitinho, mas no dia do programa, ele teve uma certa desconfiança. Aí ligou lá para a Rádio Metrópole, num horário que eu não estava lá, que nessa época o programa era 22 horas, né? E aí perguntou... Era tarde. Aí perguntou a alguém que atendeu lá o telefone, vem cá, esse programa existe mesmo aí na rádio e tal? Mas sim, claro, o programa existe. Porque eu fui convidado, está confirmado isso. Bom, se o senhor foi convidado, está confirmado. Por que o senhor está perguntando essas coisas? Não, porque eu nunca fui, em todo esse tempo de presidente da federação, eu nunca fui convidado para dar uma entrevista. Quer dizer, ele até estranhou o fato de ter sido convidado para dar uma entrevista sobre o rugby. Foi. Na época eu era o Silvio estava dizendo, não, acho que não é ele não foi do rugby, não, do rugby. Eu chamo rugby porque eu fico aportuguesando o negócio, não é rugby, né? O termo melhor rugby em português seria rugby. Rugby. Se fosse falar mas essa forma em português não pegou muito. As pessoas adotam o termo em inglês mesmo, que é rugby. Na época, o Manuel Cabral, ele era presidente da federação e eu era o vice-presidente. Então, eu sabia de toda a movimentação, assistia ouvi, né? Eu estava aqui em Porto Seguro, ouvi. A gente gravou, a gente divulgou a gravação. Mas o Manuel é assim mesmo, Mas ele é um senhor, ele tem mais de 40 anos no rugby, ele organizou a Bahia em várias partes que o amadorismo peca. Talvez eu tivesse tido até o mesmo comportamento, ligar para porque o que ele estranhou foi que ele nunca foi convidado para falar sobre o esporte, né? Então, a gente tem muito pouco espaço. Perguntou se era verdade realmente aquilo, aí ele me contou quando chegou lá. Geralmente,
Geralmente, Tilé, somos nós que nos oferecemos. Olha, a gente é do rugby, a gente pode falar aí no seu espaço. Aí as pessoas aceitam, porque é novidade também, né? Mas aquilo que você falou no começo faz todo sentido. Você imagina, o futebol ele enfrenta uma série de problemas. O futebol amador, vários clubes de futebol não têm conseguido o que eles gostariam. E imagina os outros esportes, Tilé. Então, na verdade, a gente tem um problema, né? Para tentar responder a sua pergunta, né? Como é que é se aprender numa federação e como é que é conseguir patrocínio para a federação, para o clube. Você imagina que é um caminho muito difícil, porque as pessoas não conhecem. O rugby ainda tem um outro fator, que as pessoas confundem o rugby com outro esporte, que é uma derivação do rugby, que é o futebol americano. Então, aí algumas pessoas que confundem, já confundem criticando o rugby por ele ser, por exemplo, violento. Esse é um dos primeiros mitos que a gente tenta quebrar, né, ou desconstruir, mostrar que o rugby não é violento, ele é um esporte de contato físico. Tem esportes que não é permitido o contato físico e geram mais lesões do que o rugby, por exemplo. Então, é sempre difícil. O empresariado, só se ele já viu rugby na televisão, ou se ele já teve uma experiência de rugby, coisa que hoje no Brasil só acontece em São Paulo. A gente começa a ver esse movimento de ex-atletas de rugby patrocinando o esporte que eles jogaram na infância, na adolescência ou na fase universitária. A gente tem vários casos em São Paulo com isso, um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho no Rio Grande do Sul. Os demais estados sofrem. A gente está criando a primeira geração de jogadores de rugby. Então, a primeira geração, ela está querendo jogar. Então, a gente tem que esperar essa geração meio que se aposentar, Tilé, para que venham os primeiros treinadores oriundos do rugby, e não que se adaptaram ao rugby, para depois vir a primeira geração de dirigentes de rugby, que vieram da base mesmo do rugby, sabem o que é o rugby, né, para a gente criar essa relação. Então vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, a federação e os clubes buscam outros caminhos. Porque se a gente espera isso tudo, a gente está falando de um projeto de 15, 20 anos, né? É muito tempo. Então, o que a gente busca? Parcerias diretamente com o poder público, que é onde a gente tem a maior chance de captação de recursos. Porque na iniciativa privada é muito pouco. E tem uma modalidade que mescla isso, que são as leis de incentivo ao esporte, é uma lei federal, que faz com que a iniciativa privada consiga aportar no esporte, porém, deduzindo do imposto de renda. Então, é o governo que dá esse apoio, mas é via empresas privadas. Esse é o caminho que os clubes de rugby, entidades de rugby, federação e confederação mais organizados têm conseguido para captar recursos. Porque só o patrocínio livre, a exposição de marca que a gente está acostumado a ver no futebol, isso ainda é muito difícil no rugby. Em outros esportes também. Aos 14 anos meus de handball, era assim ou era até pior. Então, para a gente não ficar nesse vitimismo, né, Tilé, falando que é tudo difícil, a gente arregaça as mangas e, enfim, os atletas acabam apoiando. A maioria dos clubes no Brasil é assim. Isso não é só uma exclusividade da Bahia. Quando há uma viagem, parte dos atletas, o custo da viagem é rateado entre os atletas. Às vezes se consegue uma parte do apoio, como combustível, como um valor, mas que não cobre o valor todo da viagem. Então, o restante os atletas cobrem. Às vezes não se consegue apoio nenhum. Então, os atletas ajudam com o que tem. Uns têm mais ajudam, outros têm menos ajudam, né? E assim vai. Tem uma pergunta interessante. Jogando muito. Uhum. Tem uma pergunta interessante aí. Se a federação está apta a captar projetos com a lei do incentivo fiscal? Achei interessante. Essa deve ser a lei de incentivo ao esporte. Tem ela estadual, tem ela federal. Uhum. E alguns municípios têm também. Então, a federação, desde que ela foi criada lá em 2009, ela já ficou apta. E ela só foi melhorando sua governança. Ela já conseguiu o título de utilidade pública estadual, ela tem todas as certidões negativas, enfim. Então, ela por isso já é apta, né? Já tem um CNPJ, tem conta bancária, tem estatuto, atas, tem o grupo de gestão atuando, enfim. Então, ela está apta e essa gestão, que é a gestão que eu assumi no começo do ano passado, ela já está com 2 projetos, vamos dizer assim, engatilhados, né? Também é um processo você conseguir captar recursos de projetos, são várias etapas, tem a etapa de fazer
etapa de você, do estádio público, dar o ok, você pode colocar o dinheiro no mercado, aí tem a parte de você captar o recurso, e tem a parte de você executar, e tem a parte de você prestar contas. Né? Então, são uma série... E esse é o caminho, Tila, porque se não for assim, a gente vai ficar batendo na porta do empresário, a gente vai ficar batendo na porta do vereador, do prefeito, para pedir isso ou aquilo, e são coisas muito pontuais. Né? A ideia com esses projetos, apesar de eles serem burocráticos, e por isso que se tem até uma verba para consultorias auxiliarem as entidades nisso, é que eles sejam duradouros, que eles tenham continuidade. E isso é um grande desafio. Por quê? As entidades amadoras, as pessoas que tocam essas entidades, vou dar meu exemplo e das pessoas que estão na minha gestão, e nos clubes da Bahia, que a gente conhece, elas têm outras profissões, elas vivem de outras coisas. E no tempo livre delas, ou seja, depois da... Então você imagina só devido à carga de trabalho no Brasil e a família que exige sua dedicação. Então as coisas são um pouco mais lentas do que, por exemplo, numa equipe profissional. Você tem pessoas full times ali, dedicadas àquilo ali, né? Recebendo. Tudo isso é desafio pra gente. Todo dia é um dia diferente, todo dia é matar um leão, todo dia é vencer um desafio. Fora os conflitos internos, como todas as entidades têm, fora os rebeldes, fora os que pensam diferente, fora os que acham que é tudo mais fácil, fora os problemas inerentes mesmo de muito grande. É um estado. A gente, no planejamento de 15 anos da federação, nós descobrimos que já existe um estudo fantástico da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que dividiu a Bahia em 27 núcleos, chamados de núcleos territoriais de educação. E a gente atua em 6 núcleos. Então a gente tem um desafio, se a gente quer levar o rugby para a Bahia toda, é um desafio tremendo. Faltam 21 núcleos e os 6 núcleos que já existem, eles precisam ainda ser consolidados. Existe rugby, mas não estão consolidados totalmente. A sua federação pensou em algum momento, numa situação como essa, ou realmente achou que não valia a pena, porque tem aqueles custos todos com exames, né? No futebol tem exames de jogo a jogo. O cara faz o PCR de Covid de jogo a jogo. Mas tem uma CBF riquíssima, milionária, que paga esses exames. É diferente da situação. Né? Sim, então, sim. a sua federação, em algum momento, pensou? Você ouviu alguma outra falar Não, nessa possibilidade? Pensamos e tivemos perto de, ano passado, ali no período eleitoral, de fazer algo assim, em cidades que estavam liberadas e que não estavam exigindo os testes. Outras cidades que exigiam os testes, pensamos em contratar. Existiu um potencial ex-jogador de rugby que estava interessado em fazer um evento e aportar uma parte de testes. Acho que, se não me engano, eram 100 testes, né, que daria para a gente fazer o evento. Mas, como imagina, né, Tilé, o caso do rugby, nós vamos ter que aguardar a vacinação, essa imunidade de rebanho, ou que seja, as autoridades liberarem. Porque essa bolha sanitária que se faz nos grandes eventos esportivos, isso é de nível profissional. Isso tem um custo para o esporte acontecer, porque é possível a transmissão via televisão e via internet desses eventos. Porque esses esportes também estão sofrendo, mesmo no nível profissional, com a falta de público. Aliás, a falta de público no rugby é uma coisa que a gente está muito acostumado. A gente joga, às vezes tem público, às vezes não tem público. Inclusive, eu tenho uma saudosa lembrança, Tilé, do estádio Pituaçu, aí em Salvador, onde em 2018 eu ainda era jogador do meu clube e a gente jogou a final do Campeonato Baiano de Sevens, foi aí em Pituaçu, foi um sábado, em outubro, se não me engano, 22 de outubro, e o estádio foi todo do rugby da Bahia, vieram todas as equipes de rugby da Bahia, todas as categorias, masculino, feminino, juvenil, e o último jogo do torneio foi a final do masculino, a qual eu joguei, e a gente conseguiu de virada ser campeão baiano, em cima da melhor equipe da Bahia até hoje, que são os Orixás de Salvador. E queria até mandar um abraço para todos eles, aí se tem alguém vendo a gente, pessoal todo de Salvador, do Orixás, do Galícia, do Alto de Ondina, FTC, UFBA, todos os núcleos, pessoal do Prindes, que é uma equipe juvenil lá do Torinho Dantas, lá do Parque São Cristóvão.
Mandar um abraço para todos os professores de educação física aí também, que a gente capacitou do MTE 26. Estavam lá alguns no dia. Foi um dia muito simbólico, Tilé. A gente jogar no Pituaçu, que é um dos coliseus aí do rugby, do futebol baiano, né? Eu lembro que no dia o Bahia estava jogando fora, a Fonte Nova ia receber um show, ou estava em reforma, alguma coisa assim do campo, e só tinha o Pituaçu, e enfim, jogamos lá, foi sensacional. Você vê aquele estádio, aquele tamanho, aqueles 40 mil lugares. Infelizmente não teve público, e isso talvez valha até um livro futuramente, porque foi um dia muito especial para o rugby baiano. Quem estava lá sabe do que eu estou falando, e me veio agora essa lembrança, quando você falou sem público, né, que a gente jogou ali, quando acabou o jogo, a gente foi campeão, e a gente falou, caramba, não tem ninguém vendo, né? Não tem ninguém vendo. E aí teve um atleta do nosso time que falou, calma, capitão, a gente está vendo, isso é importante. Então, isso me marcou muito, porque fora que é Salvador, é a capital, é um sonho para muita gente. Muitos atletas até não conheciam Salvador, e foi muito importante, foi muito especial aquele dia. Queria agradecer também a quem possibilitou aquilo, o Manuel Cabral, que foi aí em Salvador várias vezes para se reunir com o pessoal da Sudesb, para fazer a liberação do estádio. Foi muito importante. Então, o rugby acontece nos principais lugares aqui na Bahia. Você vê aí em Salvador, se jogou muito no Parque Santiago, ali no estádio do Galícia, se jogou muito no campo da UFBA, no Pituaçu jogamos, não foi a primeira vez no Pituaçu, por incrível que pareça, porque lá atrás, em 2007, já tinha jogado. Já jogamos na Fonte Nova, um jogo amistoso entre um Bavi, o representante da federação naquela época, ainda não era federação, era no comecinho, conseguiu convencer a Federação Baiana de Futebol a fazer um jogo no intervalo, um jogo de rugby, no intervalo do jogo de futebol, do Bavi, antes da Fonte Nova ser reformada. Tem até no YouTube aí, quem for mais curioso acha. Não deu tempo de pintar o campo, né? Tem algumas linhas que são diferentes, mas a dimensão do campo é a mesma. O rugby é jogado no estádio de futebol mesmo. Esse, Tilé, é um dos fatores que eu particularmente considero que o rugby tem tudo para dar certo no Brasil, porque o custo mais alto de um clube de rugby, ou de uma entidade de rugby, ou de uma competição de rugby, é a sua estrutura. E essa estrutura o futebol já nos oferece. E nos oferece de uma forma muito, muito vasta, né? Todas as cidades têm campo de futebol, claro que tem campos melhores do que outros. A Bahia tem ótimos estádios, a minha cidade tem 2 estádios, um deles padrão FIFA, onde a Suíça treinou, aqui em Porto Seguro. Vitória da Conquista tem 2 ótimos estádios, ou seja, onde tem rugby na Bahia, temos bons estádios. Ou seja, o maior custo para a gente, imagina se o rugby tivesse construído um estádio, tivesse construído um campo, né? Seria mais demorado ainda, Tilé. Uhum. Eu estava pesquisando aqui nas últimas 24 horas, mais ou menos, algumas coisas sobre o esporte, né? Porque, como eu disse antes, a gente não sabe de tudo, né? Então, claro que eu conheço muito pouco sobre o rugby. Inclusive, eu não sei nem se eu falo certo, porque o vice... Falou certinho. O vice mesmo é chamado dessa forma. Eu estava pesquisando e achei uma coisa muito interessante. Por que só se pode jogar em 4 regiões do estado? Se começou nessas regiões, não é que só se pode jogar, é onde existe rugby. Por exemplo, a federação em 2016, 2017, teve um projeto muito legal, muito bonito, muito romântico, de levar o rugby para onde não existia. E o que a gente vê aqui é muito mais difícil do que a gente achava que seria mais fácil chegar em outras regiões, mas não é, Tilé. Hoje a gente faz diferente. E a gente percebeu que nesse inteirinho, algumas regiões que tinham o rugby deu uma caída, talvez porque aquela onda do rugby, né? O rugby virou esporte olímpico, começou a explosão de rugby no Brasil como um todo, não só na Bahia, né? E aquilo foi caindo. Eu lembro que tinha um evento, que a gente ia fazer um grande evento, e teve a greve dos caminhoneiros em 2018, e tivemos que cancelar o evento, né? Como muita coisa no Brasil. Mas aquilo impactou de uma forma tão grande, que aquele evento nós tivemos que jogar para o final do ano, aí já teve clubes que não conseguiram ir no novo evento, na nova data,
E, enfim, a gente percebe, Tilé, que se não existem pessoas que a gente chama de, aqui na Bahia a gente chama de malucos, né? De malucos do rugby, mas se não existem pessoas, na verdade, esses malucos são aqueles caras que largam alguma coisa, que fazem algum sacrifício mesmo em prol do rugby, sem querer mérito algum, sem querer dinheiro, sem querer nem se aparecer às vezes. São grandes anônimos que a gente tem, né? Invisíveis talvez, mas são eles que fazem o rugby acontecer. Então, vai ter que surgir um maluco desse em cada região da Bahia, e se a gente for dividir a Bahia, vamos dividir nas 27 regiões que a Secretaria de Educação fez, né, que a gente achou uma divisão bem interessante, porque onde surgiu o maluco de rugby foram nessas 4, 6 regiões que a gente comentou. Nas outras ainda não surgiu. Entendi. Então é um trabalho diferente. Da gente, e a gente sabe que existem pessoas lá, nessas regiões, que querem fazer algo diferente. Talvez ainda não conhecem o rugby, talvez ainda não chegaram até a gente, mas a gente sabe que existem pessoas como nós, né, que são apaixonados pelo esporte, inclusive pessoas que vêm de outros esportes, né? Às vezes se decepcionaram com o esporte deles, ou já cansaram, já deram o seu contributo para o esporte deles, e têm energia ainda e querem contribuir com um novo esporte. Lá atrás, no início da entrevista, em algum determinado momento, você falou de clubes e tal. Quantos clubes são filiados à federação? Hoje nós temos 8 clubes filiados. Esse número já foi maior, esse número já foi menor, as filiações são anuais, né? Esse é um outro problema, Tilé, porque as filiações exigem geralmente um pagamento de uma taxa para a federação se manter, né? Cobrir seus custos, e os clubes têm pouco recurso. Então, e ainda tem as viagens. Por isso que a Bahia tem dado uma guinada um pouco diferente. Por exemplo, a Federação Paulista, ela sobrevive da anuidade dos seus clubes. Só que a Federação Paulista tem mais de 60 clubes, né? E são todos clubes, ou a maioria deles são clubes que têm uma estrutura, que estão na capital, estão no interior. Enfim. Que tem a grande mídia nacional que é centralizada em São Paulo. Aí fica mais fácil você conseguir patrocínio, alguma coisa, né? Então, a Federação Paulista ela tem algumas facilidades em relação à nossa, mas eles têm outras dificuldades que nós aqui não temos. Como, por exemplo? Por exemplo, eles têm muita dificuldade de conseguir campo. Campo para treino, que é o principal, e campo para jogo. Talvez pela especulação imobiliária lá em São Paulo, estado, né, que tem essa questão de aluguel de espaços, tudo muito mais forte do que na Bahia, que é um estado muito maior e tem cidades pequenas que podem ceder espaços sem comprometer espaços públicos, né? Lá eles têm muita dificuldade assim. Então, não dá para dizer que eles estão surfando na onda da facilidade, não. Eles têm as dificuldades deles, mas o que eu queria dar o exemplo da Federação Paulista é que é uma coisa, como você disse, Tilé, bem característico do estado de São Paulo. Se a gente aqui na Bahia quer jogar como eles jogam, né, na forma de gestão, na forma de criação de clubes, nós não vamos nos dar bem. Foi o que a gente descobriu, porque a gente importou um modelo paulista. E o modelo paulista de rugby é um modelo argentino. O modelo argentino de rugby é um modelo inglês. Dá certo na Inglaterra, dá certo na Argentina, dá certo em São Paulo. E não dá mais certo em canto nenhum do Brasil. Então, a gente aqui teve que adotar um outro modelo. Esse foi o grande processo de mudança. Isso começou em final de 2018, 2019, começo. E que é o modelo neozelandês. Lá, talvez é o país que mais se pratica rugby no mundo hoje, proporcional à sua população. É o esporte número 1 lá, que também é o modelo sul-africano, que é o modelo australiano. Que a Irlanda achou muito bonito esse modelo e resolveu mudar o sistema deles, que era o sistema inglês, para o neozelandês. E a Bahia está seguindo nesse caminho. Vamos apostar, a gente tem que arriscar, a gente tem que fazer uma mudança, porque não pode deixar o barco ir naquela direção. E esse modelo é muito simples, Tilé. Os clubes não são a ponta da cadeia, eles não são a ponta da pirâmide. Os clubes fazem parte. Mas seleções regionais é que são o grande trunfo desse modelo. Não sei se você já pegou aí épocas, principalmente no esporte amador, de fazer selecionados regionais contra... No futebol tem muito, né? Bahia contra um selecionado ali de uma região, ou enfim... E isso dá muito certo em muitos países do rugby, e a gente tem testado isso em 3 regiões.
Nas 3 foi um sucesso, e aí veio a pandemia, quando a gente ia consolidar em mais uma região e levar esse modelo mais à frente. Então, agora a gente está fortalecendo esse modelo de gestão. Convido a todos a visitar o site da federação, que é nacione.com/Rugby Bahia. O nosso Facebook, Federação de Rugby da Bahia, o nosso Instagram, tem todas essas informações lá, Tila. E a gente quer, com isso, levar o rugby, né, para mais cantos da Bahia, levar essa proposta do rugby, que é uma proposta muito mais social do que qualquer outra coisa. Uhum. O que a gente tem de exemplos de jogadores de rugby, atletas de rugby, que estariam em outra situação hoje, não fosse o rugby, é gigantesco. Né? Que tem algo a disputar, que tem algo a fazer na vida. Não, eu sou atleta, eu tenho que ir treinar, eu tenho uma obrigação. O meu dia ele não está livre para eu ficar só no celular ou sem fazer nada. Não, meu dia está preenchido. Eu tenho treino de rugby, eu tenho viagem mês que vem para tal lugar, eu tenho competição em casa daqui a 3 meses, né? Eu tenho que ajudar meu clube. Então, a gente insere socialmente muitas pessoas num ambiente que, como eu disse lá atrás, não se pode falar palavrão, se respeita o adversário. Tem uma coisa muito legal, Tilano, não sei se você sabia, no rugby, que é o seguinte, quando, por exemplo, o seu time aí de Salvador veio jogar aqui contra o meu, é uma obrigação minha, do meu clube, da minha cidade, que está recebendo um time que é visitante, que está viajando, após o jogo a gente fazer uma confraternização. Essa confraternização a gente dá um nome no rugby de terceiro tempo, que é talvez a maior festa do rugby, né? Que é quando o time da casa faz um comes e bebes, às vezes simples e muitas vezes bem caprichado, com bebida. Aí sim você pode beber, né? Isso é uma coisa muito legal. Por exemplo, eu lembro que nos outros esportes, durante as competições, meus colegas ou adversários, era comum eu ver eles bebendo bebida alcoólica durante a competição. Aquilo me incomodava muito, porque eu sabia que afetava o desempenho físico, a seriedade e tudo mais. E no rugby já definiu, existe uma hora no rugby para você beber bebida alcoólica, para você se extravasar, para você brincar, que é o terceiro tempo. Então fica todo mundo esperando chegar o terceiro tempo para se divertir, para se confraternizar e fazer amizades, Tilé. Nós temos os nossos adversários no campo, são nossos amigos fora de campo. Essa semana mesmo, nossos adversários aqui, nossos rivais aqui de Porto Seguro, é a equipe de Vitória da Conquista. E teve um atleta de lá que me ligou e falou: Diegão, tô indo para ir sábado, onde é que a gente se encontra para a gente trocar uma ideia? E aí a gente continuou a conversa, né? E tá marcado, nós vamos se ver. Quer dizer, quando Tilé, que um adversário, em outro esporte que eu pratiquei, aí, futebol, basquete, handebol, me ligou, ou eu liguei para ele para falar: tô indo na sua cidade, quero te ver para a gente relembrar aí os nossos confrontos, aí, os nossos encontrões, então, aquele jogo que aconteceu isso, aquela final que a gente perdeu, que a gente ganhou, né? E isso é uma das coisas belas do rugby. Né? São das coisas belas do rugby. Isso acontece em toda a competição de rugby. Você perdendo ou ganhando. Né? Você foi final e você perdeu a final em casa. Não interessa, você faz o terceiro tempo. E se diverte, e ali já cura as mágoas, já lambe as feridas e bola para frente. Você falou aí, Diego, que a federação tem 8 clubes filiados, né? 8 clubes. Vamos esquecer a época da pandemia, do início da pandemia para cá. Como é que você fazia? Você faz campeonato estadual, por exemplo, com esses 8 clubes? Sim. Como é que era o calendário antes da pandemia chegar? Antes da pandemia, o calendário era dividido nas 3 modalidades que a Bahia pratica de rugby. E as pessoas têm que saber também, Tchela, que o rugby tem a versão de rugby de praia. O beach rugby, é sensacional. Assim como o futebol tem o beach soccer, o handball tem o beach handball, né? O vôlei tem o vôlei de praia, o rugby tem sua versão de praia. E a gente explora isso muito bem. Sempre tem torneios de beach rugby em Morro de São Paulo, em Valença, na Praia de Guaibinha, aqui em Porto Seguro, em Salvador. Então em Itacaré. Então a gente tem um circuito de beach rugby ao longo do ano. Então, algumas cidades se oferecem para receber essas competições, aí se joga o rugby de praia. A outra competição que nós temos é o circuito de rugby sevens, que é o rugby olímpico, né, como alguns chamam, ou o rugby jogado nas Olimpíadas, que é com 7 jogadores no campo gramado, né, estádio. E temos o Campeonato Baiano de 15, que é o rugby de 15 jogadores.
ou seja, é o rugby mais praticado no mundo, é a essência do rugby, né? Da Copa do Mundo de Rugby, que é o terceiro maior evento esportivo do planeta. E nós temos, dependendo do ano, nós temos também o Baiano de Sevens, que é uma competição única, um dia só, para definir o campeão de Sevens, a parte do circuito baiano. Alguns anos a gente mesclou o circuito com o baiano, outros anos fizemos a parte. Então, é para isso que as equipes treinam, para jogar essas competições. Circuito de beach rugby, circuito de sevens e campeonato baiano de 15. Nisso tem masculino adulto, feminino adulto, sub-20 masculino e sub-17 masculino e sub-17 feminino. No rugby a gente não usa o termo sub. Eu estou usando hoje para o público entender, mas a gente usa o termo M19, M15, a gente usa o M, que é o que o Brasil adotou da Argentina. País vizinho nosso, que é uma das potências do rugby no mundo. É o segundo esporte mais praticado na Argentina. A Argentina é uma das 10 melhores seleções, já chegou ao terceiro lugar, enfim, já ganhou dos All Blacks, que é a melhor seleção do mundo, né? É como se você ganhasse, por exemplo, dos Estados Unidos no basquete, você ganhar da Nova Zelândia no rugby. A Argentina já conseguiu isso. Poucas seleções no mundo conseguiram isso. A verdade é essa, Tilé. É a seleção a ser batida, né? No rugby mundial. Tanto é que agora, durante a pandemia, o campeonato neozelandês continuou normalmente, e, pelo contrário, só se fortaleceram. A visibilidade aumentou mais ainda, porque lá na Nova Zelândia, pelo fato de ser uma ilha, né, conseguiram ter público, né, e ter pouquíssimos casos do Covid. Uhum. As regras são sempre iguais para todas essas categorias ou ela tem variações? No beach rugby, no rugby de praia que se retira muita regra. Tá. Né? Aí você vê pouquíssimas regras, tanto é que a modalidade que a gente usa para novos entrantes, né, na modalidade, né, por exemplo, se eu tenho aqui um grupo grande de novatos, a primeira competição deles é beach rugby, porque tem menos regras, então dá para você fazer com que eles joguem logo. Já o Sevens e o Rugby 15 é praticamente a mesma coisa em termos de regras, muda pouquíssima coisa, 2 ou 3 questões de quem recoloca a bola no jogo, mas as regras são as mesmas. Ou seja, o passe com as mãos só para o lado ou para trás, é permitido contato físico desde que seja abaixo da linha dos ombros, ou seja, qualquer contato acima dos ombros já é pênalti, e hoje está muito mais rigoroso isso, pode ser amarelo ou vermelho. Está acontecendo muito, né, essa punição mais agressiva, até para reduzir esse contato mesmo na cabeça e pescoço. Está tornando o rugby um dos esportes mais seguros do mundo, por incrível que pareça, Tilé. É um esporte visto como agressivo, como violento, e está, com algumas medidas, tem se tornado um dos mais seguros, porque se treina muito. A diferença de um jogador de rugby, seja ele amador ou profissional, para um jogador de uma outra modalidade esportiva, e eu posso falar isso com propriedade, porque além de ser professor de educação física, formado em educação física, ter praticado mais de 6 modalidades, ou seja, já vivenciei todos esses ambientes competitivos, a diferença do rugby para os outros é que a gente treina muito mais do que os outros. E se treina o quê? Exercício em repetição e excesso? Não, se treina técnica. Técnica de contato físico, principalmente, técnico de manuseio de bola, técnica de evasão, é para você fugir do adversário. Que ao contrário do que muitos pensam, no rugby a gente não quer dar de frente com o adversário. Acaba que a gente dá de frente, mas a gente quer sair dele o tempo todo. A gente treina muito a técnica de evasão, por isso que muita gente se encanta com o rugby, porque às vezes tem uma habilidade de driblar, de se sair de um adversário, que no esporte dele ele não conseguia, por uma série de fatores. Né? Por exemplo, o meu esporte anterior, o handball, depois que eu dou 3 passos com a bola na mão, eu tenho que ou passar ou arremessar. No rugby, eu posso dar quantos passos eu quiser, Tilé, eu posso pegar a bola e sair fintando todo mundo. Se eu tiver habilidade para fazer isso, eu posso, não tenho limites para isso. Então, o rugby te dá muita liberdade. Eu queria que você falasse para mim isso. Eu queria que você falasse para mim. E essa é bem bonita, hein? Bem colorida e tal. Essa é decorativa. Ela, inclusive, é para jogar rugby de praia, né? Ela é bem festiva, né? Uhum. Os ingleses fizeram ela em homenagem ao Carnaval do Brasil, né? Por isso que ela é toda colorida. É uma bola importada, veio lá da Inglaterra. Outra dificuldade que a gente tem, né? Material. Já tem empresas no Brasil que produzem bolas de rugby, mas a melhor marca de bolas de rugby é inglesa, né? Então, para uma entrevista como essa, a gente tinha que trazer uma bola desse ponto, né? Bacana mesmo. Agora, fala aí com um leigo como eu. Como é que se desenrola um jogo de rugby?
Dois times, quantos de cada lado? A arbitragem, como é que ela funciona? Com quantas pessoas? Por favor, Diego. Nossa, excelente pergunta. A gente dá muita palestra, eu dou muita palestra. Essa semana tive até no aldeia indígena aqui em Coroa Vermelha, capacitando alguns professores da escola indígena, e essas perguntas vêm, né, e são muito boas. Eu falo assim, o rugby, ele é irmão do futebol. Eles nasceram quase juntos. Porque lá na Inglaterra, no século retrasado, cada cidade tinha suas regras de futebol. A cidade de rugby, daí vem o nome do esporte, tinha as regras que você podia jogar com a bola com a mão, tinha uma série de regras. Podia permitir contato físico. E então, se a gente comparar o rugby com o futebol, a gente acha muita semelhança. Por exemplo, você já falou algumas. Para começar um jogo de rugby, tem que ter duas equipes. Ok? A vestimenta de um jogador de rugby é chuteira, meião, short e camisa. Futebol é a mesma coisa. No rugby, se começa o jogo no meio de campo com chute. Futebol também, da mesma forma. O trio de arbitragem do futebol também tem no rugby. Né? Existe o árbitro principal, no rugby a gente chama de árbitro central. Existem os árbitros auxiliares. No futebol a gente conhece muito como os bandeirinhas, né? Mas, se eu não me engano, o termo para eles também são árbitros auxiliares ou árbitros assistentes. Árbitros assistentes, árbitro assistente. No futebol, recentemente, né, há uns 2, 3 anos agora, tem o VAR, que é uma equipe que tem um árbitro de vídeo principal, mas tem outros assistentes ali. No rugby já existia o árbitro de vídeo, né, já é um trabalho de mais de uma década. Inclusive, o futebol estudou muito como se faz no rugby e em outros esportes. Né? E você é a favor dessa tecnologia? Num jogo? Olha, no rugby, principalmente de alto nível, que envolve muita coisa, assim, até inclusive no rugby amador, por uma série de fatores. Principalmente tem visto o jogador... com relação ao futebol, o VAR tem sido um fracasso geral, né? Muita gente discute mas talvez... as decisões do VAR e tal. No rugby acontece esse tipo de coisa também, ou as decisões são mais ponderadas? Porque no rugby há uma diferença para o VAR. No rugby, primeiro nome, né? No rugby chama TMO, Television Match Official, ou árbitro oficial de televisão. Mas é a mesma coisa do VAR. Porém, no futebol, quem chama um lance duvidoso é o VAR. Às vezes é o árbitro do jogo, mas a maioria das vezes quem chama o lance duvidoso é o VAR. No rugby, não. Todas as ocasiões de dúvida vêm do árbitro central. Então, o árbitro central no rugby ele tem um papel um pouco de justiça, de lei mesmo. Ele tem que ser cego para algumas coisas, ele tem que ser imparcial mesmo para os dois lados. Qualquer dúvida que ele tem, ele aciona o árbitro de vídeo. Se ele não tem dúvidas, o jogo segue. Né? Então, isso no rugby funcionou muito bem. Talvez por já ter essa questão de respeito ao árbitro, de questão de respeito ao adversário. Por exemplo, tem um papel, uma figura fundamental no rugby, que é o capitão. Figura essa que em outros esportes ele até usa uma tarja no braço, ele tem até uma exposição, mas na prática, no jogo mesmo, o capitão pouco se influencia. No rugby, não. Só o capitão conversa com o árbitro e isso torna as discussões mais diretas, mais rápidas também, não se perde tempo com discussões, né? Na verdade, são consultas. Não existem discussões no rugby, existem consultas. Vou te dar um exemplo, Tilé. Se, por exemplo, a gente está jogando e você é o capitão do... Você da seguinte forma, senhor capitão Antônio Tilé, sua equipe está cometendo algumas penalidades, por favor, converse com eles e para que isso não aconteça mais. E o que eu deveria ouvir de você seria, me desculpa, senhor, vou conversar com meus jogadores. Se o senhor me der 10 segundos para reunir eles, vai ser bom. Se não, tudo bem. Tudo bem, dou 10 segundos, pode até ser 20 segundos, porque a gente está com o tempo parado aqui. Então, olha só quantas palavras, né, que a gente chama na boa educação, né? Senhor, desculpa, por favor, obrigado. A gente utiliza uma conversa de um árbitro com um jogador durante o jogo. E então, isso no rugby, o árbitro de vídeo no rugby, ele funciona. Claro que tem suas polêmicas, não deixe de ser. Não é um esporte perfeito, tem muitas falhas, mas ele funciona. Não tem a polêmica que tem no futebol. Talvez porque no futebol ainda é novo e eles estão criando padrões para que isso seja melhor. E é isso. No rugby, então, você tem o trio de arbitragem, você tem o árbitro de vídeo,
Por exemplo, comparando de novo com o futebol, você tem massagista, fisioterapeuta, preparador físico, o vestiário, mesma coisa, banheiro, tudo igual ao futebol. O que vai mudar são as regras e o número de jogadores. O restante, os ingleses são sensacionais, Sheila. Eles criaram os esportes que a gente mais gosta, né? Futebol e rugby. Não é à toa que o rugby é o segundo esporte mais praticado do mundo, na versão coletiva, né? Esporte coletivo. É o segundo mais praticado do mundo. Passou o basquete já há alguns anos. E só perde para o futebol. Então, é isso. Tem tudo para dar certo no Brasil. Tem tudo para dar certo na Bahia. Aonde a gente tem levado o rugby tem sido um sucesso. Falta sim a continuidade, falta sim mais apoio. Isso é só uma questão de tempo, é questão de projetos serem aprovados, captados, executados. A gente também criar experiência com isso, né? A gente tem muita vontade, né? Às vezes se aproveitam da nossa vontade, né? Se aproveitam da nossa nobreza, mas a gente já conseguiu muita coisa, né? Isso que é importante. Eu agradeço muito esse espaço, Tilé, de mostrar o rugby para a Bahia, né? Para quem não conhece, e enfatizar para quem está com a gente, para quem está no rugby, continuar no rugby. Também queria mandar um abraço pro pessoal de outro estado, Sergipe. Lá tem uma equipe de rugby só e eles jogam no Campeonato Baiano, que é o pessoal do Serigi, de Aracaju. Só faz um trabalho sensacional, assim, abraçou o rugby baiano, a família do rugby baiano, e com certeza estão assistindo aí. Se você me permite, eu vou fazer mais umas 2 ou 3 perguntinhas só para poder a gente encerrar. Quantas você quiser, Tilé. A primeira que você colocou aí, que é com relação ao número de jogadores, mas você não, pelo menos eu não percebi se você falou quantos jogadores de cada lado, por exemplo, no time. Ah, sim. No rugby de praia, são 5 jogadores em cada time. E são 2 tempos de 5 minutos. Então, é o rugby de menor tempo, mas, por experiência própria, é o que mais cansa. A ponto de cansar tanto fisicamente, que é a única modalidade do rugby que é permitida a substituição a qualquer momento e sem números restritos, né? Então, eu posso entrar e sair quantas vezes eu quiser, desde que sempre tenho 5 no campo. O Rugby Sevens se joga com 7 jogadores em cada time e são 2 tempos de 7 minutos. Essa foi a modalidade aprovada para os Jogos Olímpicos, né? Para o Programa Olímpico. Estreou em 2016. Foi aprovada lá atrás, em 2009, para entrar em 2016 junto com o golfe. Estreou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e faria a sua segunda edição em Tóquio esse ano. Aliás, fará, né? Só que vai ser agora em 2021. E o rugby de 15 jogadores, que é o rugby 15, né? Ele tem 15 em cada lado. Aí esse a gente compara mais com o futebol. Por exemplo, tem uma posição no rugby 15, que é o fullback, que é quase como se fosse o goleiro. É aquele cara que fica lá atrás, é aquele cara que dá o comando para os jogadores que estão à frente dele. Então o rugby de 15 é o mais praticado no mundo todo. É o da Copa do Mundo, né? Que eu mencionei, o terceiro maior evento de esportivo do planeta, Olimpíadas, futebol, Copa do Mundo de futebol, Olimpíadas e Copa do Mundo de rugby. Esse é jogado com 15 jogadores, são 2 tempos de 40 minutos, 10 minutos de intervalo. Parecido com o futebol, que são 2 de 45 e 15 de intervalo. O rugby é um pouquinho menos, Nos Jogos tanto no intervalo quanto quanto... tempo. Jogos Olímpicos, 2 tempos de 7... Né? 2 tempos de 7 minutos, porque é o Rugby Sevens. E 2 minutos de intervalo. É corrido, é muito bonito de se ver, é o rugby que a gente chama de entrada para novos fãs, porque é onde você consegue fazer a maior parte de pontuação, que é a beleza do rugby, né? Você vê, por exemplo, a beleza do futebol, você vê um time fazer um gol. A beleza do basquete, você vê um atleta acertar uma cesta de 3, né? Uma enterrada. A beleza do rugby é você ver uma equipe fazer um try. O try é a pontuação máxima. Quando você apoia essa bola no fundo, lá no fundo, na linha de fundo do campo do adversário, você apoiando essa bola no chão, você marcou 5 pontos. Eu li alguma coisa também que se usa um protetor bucal, a gente fala que isso é obrigatório? Essa é uma das diferenças. Não é obrigatório. Alguns atletas usam, outros não usam. A gente costuma dizer que essa é uma das diferenças, por exemplo, do rugby com o futebol americano, outro esporte muito confundido com o rugby. O futebol americano é obrigado a você usar capacete, ombreira, coxal, uma série de outras proteções. No rugby, não. Chuteira, meião, short e camisa. Por isso que o jogador de rugby treina mais, Tilé. Como ele não tem proteções,
como ele não tem nada que, vamos dizer assim, o proteja, ele tem que ser um atleta extremamente técnico para executar as suas habilidades durante o jogo. Caso contrário, ele pode não interferir no jogo do adversário, ou seja, ele não vai ser um bom defensor e nem vai ser um bom atacante, e também pode ter lesões. Então a gente treina bastante, treina em academia, fortalece membros inferiores, superiores. Isso faz com que o jogador de rugby seja muito completo. Você olhar para um jogador de rugby, você vai ver que ele vai ser mais distribuído em termos de peso, musculatura, do que outros esportes. Por exemplo, que são mais evoluídos nos membros superiores, porque é aquela modalidade vai exigir mais membros inferiores, no caso do futebol. Você vai ver já desenvolvidas do que braços, porque se exige mais pernas. Né? Já o rugby não, você exige no corpo como um todo. Pescoço, antebraço, membros, grupos musculares que em outros esportes são até relegados, né? Não são treinados, no rugby se treina todos os grupos musculares. Bom, a minha última pergunta, em todos os programas feitos no rádio, nesse estilo, nesse modelo Papo Pontilé e também nas lives, é a seguinte, aqui na live Papo Pontilé também, que é uma cópia mais ou menos do que acontecia no rádio. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei. Muitas coisas. Aí peraí, eu tenho que escolher uma. Aqui, né? Eu tenho que dar. É porque uma hora não dá, Tchê. Não dá. Outro dia me chamaram para uma live, era uma live também assim do Instagram, e a gente teve que fazer 3, porque acabava o tempo do Instagram, tinha que fazer outra, a gente acabou fazendo 3. Essa limitação de tempo mesmo. Hoje em dia já não tem mais tanto, não. Pois é. E aí tivemos que ó, vamos fechar na terceira, que senão a gente vai passar da meia-noite aqui. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gostaria que você perguntasse, e agora eu pergunto e já respondo. Né? Uhum. Por que jogar rugby? Né? E eu falo que jogar rugby vai te proporcionar conhecer 5 valores que são sensacionais para o ser humano, que é respeito, disciplina, integridade, solidariedade e paixão. Essa é a base do rugby, né? É por esses valores que a gente continua levando o rugby à frente. É muito mais pelo prazer de estar num campo de rugby, que é sensacional. É muito mais por querer ganhar um campeonato, que é fantástico, você ser campeão baiano, ou ser campeão regional, ou ser campeão municipal. É mais por esses valores, por acreditar que esses valores existem na prática, que é possível o ser humano em grupo, em coletividade, ele ter sucesso. E a isso eu mando um grande abraço a todo mundo da família do rugby, que está com a gente, que está jogando rugby, que está se esforçando para fazer o rugby acontecer e levar o rugby para mais lugares. Agradeço a você também, Tilé, pela oportunidade, uma honra para mim. Hoje eu falei com um radialista que é seu fã aqui em Porto Seguro. Quem? E é o Otacílio. Ele foi falando, todas as pessoas que já trabalhou, o dia desse daí é o melhor aí, considerado o melhor aí da Bahia, junto com não sei o quê, ó, o Tilé, o nome dele não é Tilé não, o nome dele é Tilemon, viu? Ele sabia seu nome todo. Eu falei, rapaz, você sabe mesmo, viu? O Otacílio, ele hoje está na Rádio Cabralha, mas estava aqui na rádio aqui de Porto Seguro. Cabralha é uma cidade vizinha aqui, é Porto Seguro. Uhum. E ele mandou um grande abraço. Eu fico muito honrado, viu, Tilé? De estar sendo entrevistado por você. Obrigado, querido. Retribua ao Otacílio aí o abraço e obrigado pelo carinho. Né? Porto Seguro tem sido muito falado ultimamente na imprensa por causa de uma médica que surgiu, graças a Deus surgiu, né? Doutora Raíssa Soares. Eu vou até tentar um contato, não sei se vou ter tanta sorte assim, não, para tentar fazer uma live com ela, porque a mulher está muito ocupada ultimamente. Mas ela faz lives para o Brasil. Agora nessa campanha de vacinação aqui, Porto Seguro adotou para o tratamento precoce, né? E tem, graças a Deus, tem diminuído o número de óbitos aqui, de internados. Eu acompanho ela, todas as lives que ela faz, o que ela publica no Instagram dela mesma e tal. Enfim, muito obrigado, viu, Diego? Eu agradeço de coração pela sua Eu que agradeço. O rugby agradece. Um grande abraço a todo mundo. Uma nova oportunidade mais na frente um pouco, já que você falou que precisaria de umas 3 horas, eu só lhe dei uma. Um abraço, querido. Boa noite. A próxima a gente faz de 2 horas. Valeu, um abraço.